Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maxmin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Boa noite. E está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E fique com a gente para conferir os principais destaques de hoje. Boa noite. Iniciamos esta edição com atualizações sobre o ex-prefeito Humberto Souto. O político foi transferido na tarde de hoje para Brasília, Distrito Federal, através de uma UTI aérea para o Hospital Sírio-Libanês. Giovanni Barbosa esteve no aeroporto e traz mais detalhes. Bom, gente, a nossa equipe da TV Gazeta Norte Mineira já está aqui no aeroporto acompanhando a chegada do ex-prefeito de Montes Claros, Humberto Souto, que nesse momento segue sendo transferido para Brasília, na capital, onde segue aí com os procedimentos. A gente vê aqui então a chegada nesse momento da ambulância com o ex-prefeito de Montes Claros, que segue então de avião numa UTI aérea para a capital federal, onde segue então com seu tratamento de saúde. A gente vê imagens aqui da ambulância já então entrando aqui no aeroporto. Bom, gente, nesse momento então a gente vê aqui o avião que irá transportar o ex-prefeito Humberto Souto taxiando aqui na pista do aeroporto de Montes Claros, onde irá decolar aí com destino à capital federal, a Brasília, onde ele segue então se recuperando após sofrer um AVC isquêmico aqui em Montes Claros. A gente vê imagens exclusivas aqui da TV Gazeta Norte Mineira do avião aeromédico que irá transportar o ex-prefeito indo se posicionar, taxiando aqui na pista do aeroporto, onde irá decolar com sentido à capital federal. Bom, gente, então nesse momento o avião aeromédico decola aqui da pista do aeroporto de Montes Claros com destino a Brasília, transportando aí o ex-prefeito Humberto Souto. A gente acompanha com imagens exclusivas aqui da TV Gazeta Norte Mineira. Agora vamos falar sobre saúde mental. Centros de atenção psicossocial oferecem atendimento especializado a jovens vítimas de bullying. Minas Gerais conta com 444 CAPs, constituídos por equipes multiprofissionais. Desse total, 60 são voltados exclusivamente para atendimento de crianças e adolescentes em situação de crise devido a transtornos mentais graves e persistentes, como, por exemplo, os gerados por situação de bullying. Nós viemos para cá porque a Maria estava numa crise e assim que desencadeou essa crise, nós viemos para cá e aqui a gente foi muito bem acolhido, muito bem acompanhado. A gente viu que aqui a gente tinha um suporte bacana para aprender a lidar com esses tipos de coisa. E a gente veio, a Maria começou a fazer os tratamentos aqui com os profissionais e super deu certo, deu resultado, tá dando resultado, um resultado bacana. Os primeiros sintomas da Maria foi que a Maria começou a ficar muito dentro do quarto. A Maria era uma pessoa que onde que ela chegava, a alegria chegava junto, sempre rindo. Ela chegava, a alegria chegava junto. E no passar do tempo, a Maria agora foi só querendo ficar dentro do quarto, não queria sair, no telefone o tempo todo, e aí começou a chamar, a gente chamava ela não vinha, foi onde que a gente começou a prestar mais atenção, porque começou agressiva, não falava nada com a gente do que estava acontecendo. Eu acredito que os gatilhos vêm pelo excessivo de tela e pelo bullying
pelo bullying que ela vinha sofrendo e não conseguia colocar para fora aquilo que estava acontecendo mesmo, né? As melhores que a Maria Clara teve foi muito significativo, porque Maria é uma pessoa muito impulsiva. E hoje a gente ela já consegue parar, pensar naquilo que ela vai fazer ali, que vai ter a consequência. Eu acho que para os pais prestarem atenções nos sinais, sabe? Se a sua criança, o seu adolescente começou a dar um sinal que você não consegue, não tinha, e de uma hora para outra você percebe que está mais agressivo, mais apático, eu acho que é hora de pedir ajuda. Ele vai passar pela recepção, onde ele precisa trazer algumas documentações, para comprovar esse motivo de procurar o serviço. E após isso, ele vai passar pelo acolhimento. Ele vai ser acolhido por um técnico de referência que tem conhecimento dentro da área infanto-juvenil e vai ser uma escuta ali da família, desse paciente, né, possível paciente, e da família que está acompanhando, para que a gente consiga entender a demanda, o que aconteceu, por que ele está procurando o serviço, já que ele pode vir aqui sendo encaminhado pelo posto de saúde, né, que é a UBS, pela escola, alguns vêm encaminhados pelo conselho tutelar, e eles também acabam vindo por demanda espontânea, a partir daquilo que percebem ali no dia a dia, na família, no contexto social que ele vive. Isso vem chegando, sim, de uma forma expressiva, né? Nós temos muitos encaminhamentos de pacientes vindo da escola. Nem sempre a questão do bullying é trazida de uma forma direta. Às vezes ela surge de uma forma velada. E aí, com isso, essa criança, esse adolescente, começa a ter algum prejuízo ali dentro do ambiente escolar. E com isso, com os atendimentos, com o acompanhamento mais próximo, é que a gente consegue entender o que efetivamente está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, e que está prejudicando o comportamento. Por vezes, um humor mais deprimido, um comportamento choroso, outras vezes uma heteroagressividade ou uma autoagressividade. Então, o adolescente, a criança, ele muda o jeito de ser do dia a dia. Às vezes é uma criança mais feliz, alegre, e ele acaba ficando um pouquinho mais reprimido, né, nessa questão de demonstrar as emoções ali, e com isso pode ter uma queda no rendimento escolar também. É importante as famílias acompanharem de perto, né, essas crianças, os adolescentes, o que eles estão fazendo nas redes sociais, como tem sido o convívio social dessas crianças, para que a gente não tenha um prejuízo maior no desenvolvimento deles. A RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial. É uma rede composta por diversos serviços para atendimento psicológico, psiquiátrico e multidisciplinar a pessoas em sofrimento mental e uso abusivo de álcool e outras drogas. A RAPS contempla diversos serviços que vão desde atenção primária, atenção especializada e atenção hospitalar. A gente atende a crise em saúde mental e uso abusivo de álcool e outras drogas. Em específico, os CAPs, eles são serviços específicos para o cuidado em saúde mental, na crise em saúde mental. Pessoas que estão impedidas de executar alguma atividade, que não estão conseguindo ir ao trabalho, executar atividades da vida diária ou com sofrimento mental persistente e grave, procuram um CAPS para atendimento. Hoje aqui no estado de Minas a gente tem algumas modalidades de CAPS. A gente tem o CAPS 1, que atende pessoas de 0 a 99 anos, ele atende crise em saúde mental ou uso abusivo de álcool e outras drogas. A gente tem o CAPS 2, que é um CAPS mais robusto que o CAPS 1 e atende a mesma faixa etária. A gente tem o CAPS 3, que diferente do 1 e do 2, tem funcionamento 24 horas. A gente tem os CAPS ADs, que são especialistas em cuidado de álcool e outras drogas, uso abusivo de álcool e outras drogas. E a gente tem o CAPS infantil, infanto-juvenil, na verdade, que vai ser especializado em crianças e adolescentes, no cuidado persistente, do transtorno mental persistente ou do uso abusivo de álcool e outras drogas. A importância da política de saúde mental e outras drogas, ela vem muito de acordo com o histórico que a gente teve de cuidado em saúde mental no passado. Né? No passado, a gente trancava essas pessoas, a gente não tinha um tratamento digno para essas pessoas em sofrimento mental ou uso abusivo de álcool e outras drogas. Atualmente, a política de saúde mental, ela vem dizer de um cuidado territorializado, de um cuidado humanizado, de um cuidado no serviço da comunidade onde a pessoa pode ir se tratar, conversar com a equipe multidisciplinar, fazer seu tratamento, fazer suas atividades e voltar para sua casa, retornando no outro dia de acordo com o seu projeto terapêutico singular. Obviamente, caso se necessário a gente observar uma crise e uma necessidade importante dessa pessoa permanecer no serviço, ela pode dormir no serviço, manter seu tratamento ali de uma forma mais intensiva. Mas o ideal,
da política de saúde mental e do CAPS é o tratamento territorializado, um PTS singular, individual de cada pessoa, então varia. Se eu preciso de um tratamento mais intensivo, de dormir no serviço, de fazer um tratamento na parte noturna, eu durmo no serviço, eu vou ser acolhido, vai ter meu leito, vai ter minha cama, vai ter minhas coisinhas. Agora, se eu já estou numa outra modalidade de tratamento, tenho condição de voltar para minha casa, executar o meu trabalho, voltar para a escola, voltar para a faculdade, eu vou, faço as minhas atividades e volto no dia marcado. E vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora você confere que a Unimontes abre inscrições para o Projeto Estadual de Assistência Estudantil 2025. Cadastros deverão ser realizados exclusivamente pela internet no período de 15/1 a 21/2. Financiado com recursos do governo de Minas e coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão, o projeto é voltado ao apoio a alunos de baixa renda, a fim de garantir a permanência deles na universidade até a conclusão dos cursos. E agora, olha só, a ponte sobre o Rio das Velhas, na BR-365, trecho entre Pirapora e Montes Claros, no norte de Minas, foi interditada nesta quinta-feira, dia 9, sendo impedida a passagem de veículos acima de 25 toneladas, entre caminhões, carretas e ônibus, devido a problemas na sua estrutura. Segundo informações divulgadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte, a medida foi tomada por conta da execução de serviços de reforço na estrutura da ponte. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta você confere uma entrevista com um especialista em finanças e investimentos sobre como organizar as finanças a partir desse ano de 2025 e também esclarecimentos sobre as novidades aí com o Pix. Então, o nosso bate-papo hoje é sobre investimentos, finanças e com o início de 2025 já vem a preocupação. E agora o que fazer? E por esse motivo, hoje eu convidei o Jean, que vai falar para a gente um pouco sobre esse assunto. O Jean, ele é especialista em crédito e investimentos e gerente do Sicoob Credinor aqui em Montes Claros. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gabi. É um prazer estar aqui. Estamos à disposição. Jean, para começar, eu acho que a pergunta que todos agora querem saber, o que fazer agora que iniciou o novo ano? Já gastei, já fiz o que eu não deveria fazer, agora como eu devo me organizar de agora em diante no início do ano? Então, Gabi, a primeira coisa que nós precisamos ter é um orçamento, né? Então, a gente precisa saber quanto que a gente ganha, quais são nossas despesas fixas, variáveis, né? Algumas pessoas gostam de estender isso para uma planilha ou a papel mesmo, depende do costume de cada um. Mas o primeiro ponto é isso, quanto eu ganho, quanto eu gasto, o que é fixo todo mês, o que é variável e ter isso por escrito, organizado na nossa vida. Quanto que uma pessoa não deve, assim, existe uma porcentagem que eu não devo comprometer do meu salário? Então, Gabi, depende muito do estilo de vida, da renda de cada um, né? A gente sabe que as pessoas têm realidades diferentes. Mas os especialistas, né, na área, eles falam que volta de 10% a gente precisa, no mínimo, guardar, né, para eventuais emergências. Hoje a palavra reserva de emergência está muito conhecida no mercado, nas redes sociais, né? Então a gente precisa, no mínimo, 10% ter guardado ali para a nossa reserva de emergência, para o nosso fundo ali. Mas vamos lá. Quais despesas que você acha, né, que devem ser priorizadas, né, a partir desse início de ano? Então, início de ano vem muita coisa, né, Gabi? A gente tem material escolar para quem tem filho na escola, quem está na faculdade, IPVA, muita gente tira férias, né? Então, a pessoa tem que se programar, né? Já vim programando desde o ano anterior para essas despesas que são certas, né? Que não tem como fugir. São momentos que já dá tempo de planejar, né? Porque a gente vem em 2024 com 2 parcelas de 13º, né? Que já entrou para o Natal. E aí iniciamos agora 2025, já renovado, vamos colocar assim, recomeçando do zero, né? E o que deve se fazer para um consumo assim, excessivo nesse período de férias? Qual a sua sugestão como especialista? Então, a sugestão para o período de férias é você não ter um falso ganho, né? Porque você recebe ali no início as férias, né? O salário do mês, mas quando você volta, você fica um período ali sem ter esse recebimento. Então, a sugestão é você já se programar durante todo o ano para os gastos que você vai ter nas férias. Uma dica, por exemplo, é você se programar para uma viagem que você vai fazer a longo prazo. Porque você já pode antes já vir pagando, né,
as suas despesas, passagem aérea, hotel, já guardar para a sua alimentação, para o seu consumo durante as suas férias, para quando chegar nas suas férias você já ter tudo pago, não ter nenhuma despesa adicional que vai te gerar surpresa no seu caixa ali, no seu orçamento. Isso é importante. Eu vou incluir uma pergunta aqui. Agora, recentemente, né, tivemos aí a mudança em relação ao Pix, meio que uma alteração. Então, existem muitas dúvidas por trás disso. Pessoa física, existe o limite de R$5.000 mensal. Pessoa jurídica, R$15.000. Como que a gente deve se preparar para isso? Eu estou até com medo de usar o Pix agora, gente. Na realidade, essa nova regra causou um burburinho, né, entre as pessoas, entre os empresários, mas vale salientar, se a pessoa for pesquisar, essas informações já eram passadas pelas instituições financeiras. Então, movimentações de cartão de crédito, de cheques, feitas nos bancos já eram passadas. O que aconteceu agora é que a Receita Federal vai estreitar mais, né, a fiscalização. Isso é um problema para quem não declara seus impostos. Então, para quem tem algum tipo de sonegação e não declara, realmente vai se tornar um problema. Para quem declara, para quem trabalha com carteira assinada, que os impostos são retidos na fonte, isso aí não será um problema. Quem não declara vai ter que arrumar meios agora de declarar, né, de fazer da melhor forma, procurar um contador para orientar e evitar futuras multas e penalidades. Você falou um ponto importante, né? As pessoas que estão de carteira assinada, né, que são CLT, elas já têm como ali registrar e declarar aquele valor ali, certo? Sim. Quem é CLT, o imposto de renda já é retido na fonte. No início do ano ela faz a declaração lá, o ajuste, né? E fica tudo ok, né, para a Receita Federal. A não ser que essa pessoa tenha alguma renda extra, né? Alguns brasileiros têm. Aí ela vai ter que arrumar uma forma de realizar a declaração dessa renda extra dela. Mas, além disso, não tem problema, não. Essa é uma dica importante, porque hoje muitas pessoas têm a carteira assinada e também trabalham com freela, né? Mas, no caso, essa pessoa, ela trabalha de CLT e ela usa o CPF dela para fazer seus freelancers. Normalmente, outras pessoas trabalham com CNPJ, então já tem essa modalidade, já tem essa obrigação de declarar e já sabe disso, né? Então agora essas pessoas que têm carteira assinada e um trabalho extra, têm que pensar em declarar tudo isso agora, né? Isso, exatamente. Ela vai ter que procurar um contador, que é um especialista na área, ela vai ver se ela consegue, como pessoa física, realizar essa declaração, ou como pessoa jurídica, abrir um CNPJ. Porque aí tem várias vertentes. Dependendo do caso, como pessoa física, ela vai pagar muito mais impostos na atividade extra que ela faz. Então, ela pode abrir um CNPJ, atuar no segmento dela e ajustar aí o imposto. Aí um contador especialista na área vai ser bem-vindo agora para ajudar nessa questão. Olha, gente, eu vou colocar aqui nessa entrevista um destaque para esse tema que a gente acabou chegando nesse assunto, né? Foi oportuno. E eu vou colocar um destaque para quem não conseguiu ver o início desse bate-papo, conseguir acompanhar aí um pouco, né, essas dicas aí sobre o Pix, né? Tirar esse medo que todos estão, que é algo que já acontecia, só que agora é mais seguro, né? Sim, exatamente. E continuando aqui, o que o Sicoob Credinol ele pode ajudar nesse processo de organização financeira e como ele pode ajudar? Então, o Sicoob Credinol hoje está presente no norte de Minas, no sul da Bahia, né? São várias agências disponíveis. E nós temos especialistas, né, gerentes, funcionários lá, especialistas em investimentos, em crédito, que estão disponíveis. Então, se você é pessoa física, pessoa jurídica, que está com algum problema, está com alguma dúvida, pode procurar nossas agências, nossos gerentes. Nós estamos dispostos ali a te ajudar a organizar a sua vida financeira. E, além disso, a gente tem produtos financeiros, né, para poder ajudar ou a sair de uma dívida ou a reorganizar uma dívida e começar o ano aí com o pé direito. Isso é importante. E agora, para finalizar, qual a chave para equilibrar as finanças agora? Dá tempo de equilibrar? O que eu posso fazer? Como eu devo iniciar isso? Então, com relação a isso, nunca é tarde, né? Então, a chave é organização, planejamento e disciplina. Porque muitas vezes a gente se organiza, planeja, mas não tem disciplina na execução das finanças, né? Então, é organizar, planejar e aí durante o ano ter disciplina, às vezes não adiantar alguns sonhos, se planejar para poder conseguir a longo prazo ficar bem organizado. Perfeito. Gente, então esse foi o nosso bate-papo. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui conversando, porque esse é um assunto que muito me interessa. Eu acho que todos que estão aí acompanhando se interessam por esse assunto. E é claro que eu vou convidar o Jean para vir aqui mais vezes, para a gente bater mais papo e falar mais um pouco sobre finanças e outros assuntos aí voltados à questão de investimentos também. Muito obrigada pela sua presença, foi muito bom. Espero que você volte mais vezes, tá? Amém, combinado. Então é isso.
Esses foram os principais destaques de hoje. Fique por dentro de tudo o que acontece em Montes Claros e região através do nosso portal gazetanortemineira.com.br. Esta edição chegou ao fim e eu fico por aqui. Nos encontramos na próxima edição. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado.